Teu amor cresce com a gente. A mãe nunca esquece um filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Das Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. E embora cansado, sem rezar com meu dedo, eu de Maria não me esqueço. Em nome do Pai, do Filho Ave Maria, e do Espírito Mãe de Santo. Jesus, o tempo passa, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdejantes passagens me fez descansar. Sob águas tranquilas me conduz e restaura minha alma. Guia por um caminho pleno de justiça por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, não temerei mal algum, porque o Senhor está junto de mim. O seu bastão, o seu cajado me deixa tranquilo. Prepara a mesa para mim diante dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós temos tudo e não temos nada. Temos tudo porque temos a providência divina. Deus provê. Mas talvez nós ainda não aprendemos a acolher a providência de Deus. Estamos aí vivendo num mundo bonito, cheio de sabedoria, conhecimento. Hoje tudo a gente sabe, né? Vamos no Google, que eu não sei, vou no Google e pergunto. Mas a vida não é isto. Pai e mãe, eduque seus filhos, não importa quantas horas ele fica na escola, não importa quanto tempo ele tem fora de casa. O que importa é que você tem que educar seu filho. Você tem que educar seu filho porque amanhã, quando acontecer alguma coisa com ele, você é responsável por aquilo que aconteceu. E a gente, muitas das vezes, acha que não. Não, eu não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim. Pouco importa o que é que o meu filho e a minha filha acham de mim. Me importa que eu eduquei eles. Eu ensinei. Né? Quando eu falo aqui do feminicídio, eu não estou falando só porque eu quero falar. Eu estou falando porque como fica o pai e a mãe de quem perde uma filha nessa situação. Como ficam os pais
do assassino, né? Um crime tão brutal e tão violento. Eu falo isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque anos atrás eu visitei uma sobrinha neta em Ourinhos, recém-nascida. Eu tinha ido passear na casa do meu irmão, que mora em Andirá, e eu tinha um sobrinho que morava em Ourinhos, e eu fui lá visitar uma sobrinha neta recém-nascida. A minha menina, a mais nova em casa, estava com 5, 6 anos. Passado um tempo, a gente sempre morou distante um do outro, se via muito pouco. Quando fiquei sabendo, essa menina um camarada levou de Ourinhos para Santo Antônio da Platina, lá matou, depois queimou o cadáver. Agora imagina a dor da família, né? Mas parece que está comum, não, isso. E tem uma outra coisa interessante que eu estou achando isso, né? O meu público sempre foi mais masculino, feminino era 10%. Quando eu comecei a falar desse crime de feminicídio, quando eu comecei a pedir para que a gente tome providência, para que denuncie antes que aconteça, ajude as autoridades, por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, eu tinha 10% feminina, caiu para 4%. Interessante, né? Por isso tem muita gente, eu não tenho nada a ver com isso, não vai para lá. Em vez de você ter é prejuízo, mas a pregação do Evangelho não é com lucro, é com prejuízo. Se Jesus fosse pensar que ele ia morrer na cruz, ele não tinha feito o que ele fez, e nós estamos aí até hoje vivendo no tempo que não era nem para haver mais, não era mais nem para existir homicídio. Quanto mais esse crime malvado, perverso, feito por pessoas, não é animal que pratica. Pessoas. E outra, não é só mais pobre, também pessoas da alta sociedade. Lucas, capítulo 12, versículo de 47 a 51. Eu vim lançar fogo sobre a terra, como gostaria que já estivesse aceso. Tenho um batismo para recebê-lo, e como me angustio, até que esteja realizado. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhe digo, mas divisão. Porque de agora em diante, numa casa haverá 5 pessoas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Nora contra sogra e sogra contra a nora. Veja só. Jesus diz aqui, mas o Senhor não é o Senhor da paz? Ele é o Senhor da paz. Todos os vídeos que eu termino aqui, eu dou a paz de Jesus. Mas ele não diz que essa paz é do mundo. A paz, para os apóstolos, ele faz o contrário. Diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas aqui ele diz o seguinte, eu vim trazer fogo à terra, como gostaria que já estivesse aceso. Tenho um batismo para receber, com angústia, até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhe digo. Vim dividi-lo, porque de agora em diante, numa casa haverá 5 pessoas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho e filho contra pai. Filha contra mãe e mãe contra filha. Nora contra a sogra e a sogra contra a nora. Bom, hoje para ser as noras são muitas as piadas de nora e de sogra, né?
Mas naquela região não. A nora era muito mais importante do que a filha. Deus o livre de uma nora ofender a sogra. E Jesus diz aqui, isso é profecia, está se realizando, mas eu não estou vendo. Profecia não é de um profeta qualquer, Jesus. Ele diz, vocês pensam que eu vim botar fogo. E como eu gostaria que já tivesse aceso. Aí ele fala, eu tenho um batismo para receber com angústia, até que ele se realize. De que batismo Jesus está falando? Desse aqui. E você acha que cristão, quem prega o evangelho, pisa em flor? Como eu falei aqui. Quando eu comecei a falar do crime do feminicídio, eu achei que a minha audiência que caía era dos homens, não, é o contrário, tem caído das mulheres. Eu já vi mulher falando cada coisa sobre isso, que é brincadeira, né? Parece que alguma facção lá do povo acha bonito. Gente, não é bonito. Nós não fomos criados para ser assassinados. No livro da sabedoria diz, no plano de Deus não existia vestígio mortífico. Mas os homens com as suas astúcias, acharam que a morte era um anjo amigo e eram dignos de tal sociedade. As atrocidades que estão acontecendo hoje é imensa. Mas se nós prestar atenção na palavra de Deus, que não estamos fazendo, se nós acolher a palavra de Deus com muito amor, com desejo, sentir sede, como é que eu quero estar com Jesus? É ter sede. Quando você está com sede, o que é que você faz? Um chinês tinha um discípulo, um mestre chinês tinha um discípulo, e o mestre quase não fala, mas o discípulo fala pelos cotovelos. Aí diz, olha mestre, o negócio é o seguinte, eu vou largar isso aqui, que eu não estou vendo, isso aqui não vai virar nada. Ele diz, me acompanha. Aí subiu a montanha de 2.000 metros. Chegou lá em cima, tinha uma pocinha d'água em cima da pedra, ele falou, agacha aqui. Aí ele agachou, diz mais. Quando ele agachou, ele juntou o pescoço do chinês e enfiou dentro d'água. E ele se debatia, ele segurou. Quando ele viu que ele estava morrendo, soltou. Soltou e desceu. E o chinês voltou atrás. Chegou embaixo, o discípulo, disse para ele, bom mestre, o que é que... Eu já vi que eu não vou aprender nada. Você me fez eu subir 2.000 metros aqui para cima, depois quase me mata afogado e até agora eu não aprendi nada. Ele falou, na hora que eu estava com a sua cabeça dentro d'água, o que é que você desejava? O chinês disse, Ele diz, pois se você desejar tudo que você quer, igual você desejava o ar, você vai conseguir. Agora alguém acha que Jesus e Maria e os santos, que é numa época como essa que Deus suscita santo. Foi assim em todos os tempos. Quando a gente acha que não tem mais jeito, Deus suscita santos. E muitos santos. É um sinal que a coisa não está boa. Mas eu não acredito em santo. Bom, você que sabe. Eu acho que você é católico. E se você é católico, você ama Jesus, você deve ter sede dele, você deve ter intimidade com Maria, você precisa da intercessão de Nossa Senhora, você precisa do auxílio dos santos, você precisa do auxílio dos anjos, você precisa de pessoas chatas como eu dizendo isso para você. Por quê?
Se não fizermos, como diz São Paulo, ele diz, ai de mim se eu não faço. Se não fizermos, também vamos prestar conta junto com aqueles que estão fazendo graça e pataquada da vida preciosa que Deus lhe deu. Primeiro ele confiou você aos seus pais e depois a você mesmo. Quando você é de maior, agora é você que é responsável pela sua vida. Ah, mas eu não gosto desse negócio de igreja, esse negócio não é comigo não. Não é não? Então tá bom. Se isso não é com você, então você que sabe. Quando você bater as botas, você já sabe para onde vai. E a nossa luta deve ser, se Jesus se preocupou para que nós não fôssemos para o inferno, agora eu não vou me preocupar não, porque todo mundo está fazendo diferente, mas eu não sou todo mundo. Né? Eu não sou todo mundo. Como eu falei aqui, às vezes quando eu estou falando, pedindo para rezar, pedindo para que a gente reze, para que as autoridades achem um meio de combater esse crime tão imundo, diabólico. Se a gente for ver, não tem punição para esse povo. O que é que vai, como vai punir um camarada desse? De maneira nenhuma. Você acha que você tem o direito de matar, de modo particular, uma mulher que todo mundo sabe que é mais frágil que o homem? É muito fácil, né? As mulheres espancadas aguentam muitos anos e depois morrem. E para algumas pessoas parece que é bonito. Eu já vi uma mulher falando coisas, barbaridade. Que as mulheres que passam por isso é porque merece. Gente, pelo amor de Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Agora, uma pessoa que pratica um crime desse, ele é a imagem e semelhança de Deus? Nunca foi, nunca será. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós brandando os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale do lago. E aposta por advogado nosso, esse vosso olho misericordioso, nos ouvei. Depois desse desterro, mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ou clemente ou piedosa doce sempre Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender, vamos começar a rezar o terço. Vai resolver o problema? Não, mas vai ajudar. Vai ajudar os espíritos, combater os espíritos maléficos. Quem é que tem medo do crucifixo? Quem é que tem medo de Nossa Senhora? Quem é que tem medo do terço? Espírito maléfico. Se eu toco com alguém que diz que ama Jesus, nossa, eu amo Jesus, mas não gosto de Maria. Maria não é uma mulher qualquer. Eu digo, olha, meu amigo, sinto muito, você não ama Jesus. Jesus está por aqui com você, e só você que está enganado, se enganando a si mesmo. Nossa Senhora é o nosso amparo, é o nosso auxílio maior do céu. Nossa Senhora já inventou guerra nas suas aparições. Nossa Senhora já inventou tragédias e mais tragédias que a gente não sabe. Mas foi ela, através dela que inventou. Nossa Senhora todas as vezes que aparece em algum lugar, porque naquele lugar está aparecendo grandes atrocidades. Grandes atrocidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Se você não reza o terço, se você não reza o Creio em Deus Pai, se você não reza a Ave Maria, se você não reza a Salve Rainha, não adianta se rezar o Pai Nosso, não serve para nada. Para rezar o Pai Nosso, eu preciso estar contrito com Deus e com os meus irmãos. São João diz, Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Isso está no capítulo 3 da primeira carta de São João.
Deus é amor e quem ama permanece em Deus. O próprio Deus diz através do profeta Isaías, diz, teu nome está escrito na palma da minha mão. Ele te chama pelo nome, ele providencia tudo que você precisa. Lembre do texto aqui. Pensa que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu vim trazer divisão. De hoje em diante, numa casa, 3 a 5 pessoas, 2 vai estar contra 3, 3 contra 2, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra e a sogra contra a nora. Será que é isso que está acontecendo nas nossas famílias? A família brasileira ainda está insistindo? De repente você depara, chega numa casa e diz, eu sou católico, você, eu sou da igreja não sei o quê, fulana. Gente, onde se viu isso? Como é que esse povo pode conviver na mesma casa? Não, mas não tem nada, eu respeito o Deus dele. Dele não é o mesmo Deus, não, não é o mesmo. O Deus desse povo não é o meu. Você está brincando? Como é que eu digo que eu amo a Deus e reprovo ao mesmo tempo as escolhas que ele fez? Quem escolheu Maria? Deus. Jesus nasceu de quem? De Maria. Quem concebeu Jesus? O Espírito Santo. Aí Maria não é nada. Não, isso aí é idolatria. É idolatria? Então você vai para o inferno. Com a sua fé? Porque eu preciso honrar a Deus. Honrar a Deus significa acreditar nele em tudo que ele fez e faz. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pega a sua Bíblia e lê o Salmo 7, pega a sua Bíblia e lê o Salmo 1, pega a sua Bíblia e lê o Salmo 23, pega a sua Bíblia e lê o Salmo 27, pega a tua Bíblia e lê o Salmo 70, pega a tua Bíblia e lê o Salmo 90, que você vai ver que riqueza que você tem, mas você não faz uso disso, porque não gosto, porque não quero. Por isso mesmo que você vai morrer na ignorância e como aquele discípulo chinês, nunca vai aprender como é que Deus providencia tudo para mim e eu não sei receber. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus o abençoe sua casa. Que a paz de Jesus Cristo esteja com vocês e não falte, que é o que mais nós precisamos nos últimos tempos, porque nosso coração e nossa cabeça está cheia de tanta imundície e por tanta porcaria, que só Deus para nos ajudar. Obrigado pela boa vontade de vocês. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. The Bluetooth device is ready to pair. Music play mode. Barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de andar.